Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos estudar a palavra de Deus? Quem que nunca ouviu algum pastor ou alguém dizer: olha, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado? Quem que nunca ouviu isso? Desde a minha tenra idade eu venho ouvindo isso dentro das igrejas, dentro dos templos e por aí afora. Tem uns dias desses que eu inventei de ir numa igreja, até eu achei o pastor como se fosse um homem de Deus, mas aí ele estragou toda a pregação dele, quando ele disse isso: olha, Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Muito bem, vou repetir de novo esse vídeo aqui. Já tem outros vídeos rodando, mas nunca é demais, né? Nunca é demais repetir. A Bíblia repete os conselhos várias vezes. Então nós vamos repetir a palavra de Deus aqui através dos nossos vídeos. Então vamos aqui para você entender, para quando você ouvir um texto, alguém falar sobre isso aqui, já vem na tua mente esse texto. Está aqui no livro de Hebreus, capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. Isso aqui está falando sobre o Filho, sobre Jesus Cristo. E eles dizem: olha, Jesus ama o pecador, mas abomina o pecado. Logo, se você não tem um ouvido aguçado na palavra, você vai ter isso como uma grande verdade, mas não é verdade. É uma falácia, é um sofisma, é uma heresia, né? Então vamos aqui para a palavra de Deus e vamos, de uma vez por todas, você que é ouvinte do nosso canal, que aprende a palavra de Deus, você pode chegar no seu pastor, na sua liderança, e falar assim: tem certeza, pastor, que o senhor falou que Deus ama o pecador e abomina o pecado? Que negócio é esse? Então vamos aqui para a palavra e mostre esse texto para ele, né? Vamos lá, versículo 8 e o versículo 9 do capítulo 1 de Hebreus. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Agora o 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Não, mas aqui não está falando do pecado, está falando da iniquidade. Muita gente pode dizer isso, né? Ora, o que é a iniquidade? O que é a iniquidade? Muita gente não sabe. A iniquidade é uma coisa e pecado é outra. Então vamos para a palavra de Deus. Vamos aqui para 1 João capítulo 3, versículo 4. Olha o que diz a palavra. Porque nada como o próprio texto da palavra revelar aqui esse texto aqui do versículo 9. Qualquer que comete pecado, comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então eu poderia dizer aqui: amaste a justiça e odiaste o pecado, né? Mas muito bem, por que Deus, em vez de mandar só o pecado para o inferno, ele manda o pecador, né? Não é assim? Ora, se Deus ama o pecador e abomina o pecado, então vou tirar o pecado dele, vou mandar o pecado dele lá para o inferno e ele não vai para o inferno, porque eu amo ele. Eu amo o pecador, mas abomino o pecado. Mas a questão é: quem é a fonte da iniquidade? Quem é a fonte do pecado? É o homem. Simples assim. Tirou o homem e acabou o pecado. O homem é a fonte do pecado. O homem é a fonte da iniquidade, né? E 1 João capítulo 5, versículo 17. Toda iniquidade é pecado. Está vendo? Toda iniquidade é pecado. Salmo 5,5. Os loucos não pararão à tua vista. Odeia a todos que praticam a maldade, ou seja, a iniquidade ou o pecado. Odeia a todos. Então, esse salmo aqui já fala da pessoa que pratica a maldade. A maldade é o pecado. A maldade é a iniquidade. Está tudo numa coisa só. Então, meus amigos, meus irmãos, quando eu vejo um pastor, um pregador dizendo isso aí, eu falo: meu Deus, onde que ele está com a cabeça? Ele não tem cuidado com as suas palavras, estragou todinha a pregação, contaminou. Lembra que a palavra de Deus diz que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ele estragou todinha a pregação dele, porque ensinou errado. E a palavra de Deus não permite nós ensinarmos errado. Simples assim.
Por isso que a palavra de Deus fala que nós vamos ser muito cobrados. Porque se eu me proponho a ensinar, eu não posso me ensinar de qualquer forma. Eu tenho que ensinar dentro da perfeição da palavra de Deus. Então eu fico calado, então eu vou aprender. Fica aqui a nossa reflexão, para que você também não caia nesses enganos, para que você não cometa iniquidade, ou seja, pecado.